Tião, gostei de ver, viu? Você veio mesmo, né? Molhou, mas veio. Irmão João também, né? Irmão João também, né? Irmão, que Deus abençoe vocês, tá? Não é perdido não, o tempo que vocês estão aqui, pode ter certeza que vocês só vão ouvir é que Deus vai te abençoar, é que Deus vai fazer, que Deus está fazendo acontecer e assim por diante, né? Então não é perdido, é um momento precioso estarmos aqui um domingo, tirar uma horinha e pouco para estar na presença de Deus, né? Nós reconhecemos que Deus é soberano sobre nós e nós devemos tudo a Ele. Então por isso estamos aqui, para engrandecer seu nome, para louvar seu nome e trazer o louvor que é dele, né? Nós não viemos apenas assistir um culto, não, nós viemos cultuar. O culto nosso, qual é a qualidade do nosso culto ao Senhor? É um bom culto? Ou é um culto mais ou menos? Mas nessa noite nós vamos falar sobre aliança. Uma aliança de uma maneira talvez que você não ouviu ainda, mas nós vamos falar dessa aliança. 18 e 19, diz assim, ó, o texto: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Mas o versículo 18 diz assim: em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Deus, nesta noite, Pai amado, nós estamos de coração aberto. Pai amado, nós estamos, Senhor amado, oh meu Deus, pronto para ouvir Tua palavra. Nessa noite, Senhor, começa a agir aqui neste lugar, começa a agir em nossas vidas, começa a mover nesta noite, Pai amado, em nossas vidas. Pai amado, toma cada um de nós, que nós possamos, Pai, entender, meu Deus, esta palavra, e possamos pôr em prática, meu Pai amado. Então nesta noite, meu Deus, começa a agir, começa a mover, começa a fazer, começa a desfazer toda obra do mal, Senhor, toda força contrária que se levante, Senhor, contra a Tua igreja, contra o Teu povo. Nesta noite nós queremos, Pai, declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor é dono deste lugar, e é dono do nosso coração, dono da nossa vida. Abençoa cada um de nós e fala conosco, por meio do Teu Espírito, da Tua palavra, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém? Pode sentar, irmãos. Saudação aos nossos amigos da internet também que nós estamos nos ouvindo. Ultimamente tem crescido os ouvintes, né? Os telespectadores. Louvado seja, que Deus abençoe. Pessoas que comentam, pessoas que falam. E eu agradeço a Deus e a eles por estar nos acompanhando também. Certamente estão sendo abençoados pelas palavras que têm saído desse altar, os louvores que têm saído desse altar, né? Mas nesta noite eu quero falar sobre aliança. A aliança, ela não é nada mais do que um pacto. É um acordo que é feito entre 2 ou mais pessoas. Exemplo de aliança nós temos na vida de Abraão. Abraão, ele fez uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com Deus e ele honrou aquilo que ele fez de aliança com Deus. E Deus, certamente, realizou também na vida de Abraão aquilo que ele fez a aliança. Ele não deixou de cumprir, meus irmãos. Então, não tenha medo de Deus não cumprir na sua vida aquilo que Ele tem falado. Não tenha medo de Deus ser igual ao homem, falar uma coisa hoje e amanhã se arrepender. Eu lembro no livro de Número que diz assim, que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o homem tem variação de mudança de pensamento, mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é poderoso e é fiel para cumprir as promessas em nossas vidas. Então nesta noite nós devemos entender que
Deus tem nos chamado para andarmos em harmonia com o seu coração, para conhecermos por meio dele as intenções com seus filhos desde a fundação do mundo. É por meio desse plano, desse chamado que o Senhor nos chamou. Ele nos mostra o que Ele tem em seu coração para mim e você. Jeremias 29, 10, 11, diz assim, que Ele sabe o que Ele tem ao teu respeito, os projetos, os planos. É projetos de bênção e não de maldição, para no fim vos dar o que esperais. O que é que você tem esperado de Deus? O que é que você tem esperado na sua vida da parte de Deus? Algumas pessoas dizem que Deus é um Deus muito mau, é um Deus carrasco. Esse não é meu Deus. O Deus que eu conheço é um Deus amoroso, é um Deus que chegou ao ponto de dar o seu filho por mim e por você, morrer. É o que gerações de salvo anteriores a nossa, desde o começo da igreja de Cristo, viveram e marcaram suas épocas com o poder do Evangelho. É isso que Deus tem para nós. Eles entenderam principalmente que não há nenhum poder liberado por Deus quando nós oramos e trabalhamos sozinhos. A paixão de Deus move o nosso coração por Jesus. Nós devemos viver. Então, meus irmãos, nós somos chamados a trabalhar em comunhão, juntos, porque o poder de Deus, ele age quando nós nos unimos. Quando nós estamos sozinhos, nós podemos fazer algumas coisas, mas não é como nós estamos juntos. Então a paixão que move o nosso coração por Jesus deve ser vivida por uma aliança, por uma paixão comum em unidade, construída por uma aliança com o mesmo propósito. Ter um propósito comum, ter um propósito que nós venhamos viver juntos esse propósito de Deus. E Deus tem esse sonho. A dificuldade que temos em fazer as coisas juntos é, na verdade, uma arma de Satanás. Satanás não quer ver ninguém junto, não quer ver ninguém andando junto e trabalhando os projetos de Deus junto. Não trabalhando, ele não quer ver a família trabalhando junto, ele não quer ver a igreja trabalhando junto, ele não quer ver o reino de Deus trabalhando junto. Ele quer desfazer. Isso é uma arma que Satanás tem usado para impedir as pessoas serem individualistas, ser egocêntrica e pensar apenas no seu umbigo e não no bem comum. Mas nesta noite nós estamos entendendo que Deus tem um chamado para nós, tem um chamado para o corpo, para viver a plenitude do seu chamado. Aí você vai dizer: eu não tenho chamado, pastor, quem tem um chamado é o Senhor. Engana-se quem pensa assim. Todos nós fomos chamados para algo, não fomos chamados apenas para ocupar o banco, assentar lá uma vez por semana, alguns de 15 dias, outros até mais. Ele nos chamou para ser efetivo no seu reino, Ele nos chamou para fazer algo no seu reino. Irmão, e nós não temos mais muito tempo. A Bíblia tem mostrado que o fim está chegando, a palavra de Deus está se cumprindo. Coisas que a gente pensava que nós nem íamos ver, estamos vendo aí. Estamos vendo coisas horríveis. O diabo tem trabalhado de uma forma grandiosa. Uma coisa que o diabo é trabalhador, ele não é preguiçoso, ele trabalha. Uma vez que o salvo ora sozinho, evangeliza sozinho, lidera célula sozinho, enfim, tudo o que faz de maneira isolada, solitária, sem a unidade com os membros, isso fará
com que ele não consiga prevalecer ou perseverar por muito tempo na oração. Logo vai desanimar em virtude de grande resistência encontrada no mundo espiritual. Uma coisa que eu admirei e admiro no apóstolo Doriel de Oliveira, um homem de oração. Ele era um homem de oração e ele não desistia, ele não podia ter alguma coisa que ele já chamava as pessoas para orar. Ele não ia orar só. Eu me lembro, ele sempre tinha pastores na catedral, uma equipe de 5 a 10 pastores, fora os do Supremo Concílio, porque funcionava lá também nesse tempo. Qualquer coisa ele chamava os pastores para a sala dele. Vamos orar. Nós vamos sair daqui só quando Deus responder. Então era assim que ele agia. E nós devemos aprender com o nosso líder, já em memória. Porque o outro líder também, ele é dessa forma. Ele é de oração, um homem de oração. E nós não podemos viver isolados, nem da igreja matriz, a nossa igreja mãe, nem da nossa igreja local. Está ligado no mesmo pensamento, está nos projetos. Quando nós colocamos um projeto na igreja, devemos abraçar junto e viver isso junto, porque isso engrandece o nome de Deus, e nós passamos a orar junto, e as forças espirituais, elas são derrubadas mais fáceis quando nós estamos juntos, porque como diz o ditado, a união faz a força. Então saiba que quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Aleluia, Jesus. Também vai desfalecer o trabalho da célula, apesar do enorme desejo. Por que eu estou falando célula, irmão? Porque logo estaremos iniciando, e nós já estamos nos acostumando com isso. Então vai desfalecer. Também vai desfalecer o trabalho da célula, apesar do enorme desejo presente no seu coração, mesmo sabendo que Deus quer que ele seja e faça. Nós devemos ser e fazer. Cada um de nós sabemos bem o que significa viver as realizações da vida sozinhos. Aqui nós encontramos a razão de Jesus alertar os discípulos do passado, do presente, aqueles que ainda virão, sobre a questão de orar e trabalhar em seu reino, tendo em tudo em comum. Trabalhar junto, estar vivendo junto aquilo que ele tem para nós. Visão e aliança muda tudo. Neemias 2, 16 a 20 diz assim, o texto: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio ou vergonha. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate o Eronita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. Esse que disseram assim: que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dê bom ânimo e bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte e nem direito nesse memorial em Jerusalém. Então aqui está a prova de algo que foi feito com a união do povo. Jerusalém estava destruída,
Jerusalém estava arrebentado, os seus muros desfeitos, os portões queimados. Mas um homem se levantou para fazer algo. Foi diante do rei, conversou com o rei, e o rei liberou recursos para ele e liberou para eles irem. E eles foram. Chegaram lá, estava dessa forma. E as pessoas chegaram: o que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Só que Neemias não foi só. Ele chamou uma caravana para ir com ele. Chamou os que moravam ainda na cidade para trabalhar. Então ele teve uma visão de um trabalho, mas teve também a união, a aliança com aquele povo. Os muros estavam derrubados. Os muros da vida de muitas pessoas estão desfeitos, precisam ser levantados. Essa obra precisa ser levantada, esta igreja já está sendo, graças a Deus. Muitos talvez olhem como esses homens aqui falaram. O Tobias, o Sambalate, sempre tem um Sambalate por aí. Gesem, o Arábio, dizendo assim: não, isso aí não vai para frente não. Eu lembro que o senhor Edilson, ele falava assim quando estava fazendo esse muro aí, e as pessoas chegavam e diziam: está fazendo esse muro, né? Agora está saindo, né? Estamos fazendo. Mas isso aí não vai para frente não. Isso já tem muito tempo que eles tentam fazer isso aí e nunca fizeram. Tem pessoas que dizem isso, irmão. Pessoas que falaram. Eles: não, vai ser feito agora sim. Não, tem muito tempo que essa igreja está aí, nunca se fizeram nada aí. A visão das pessoas dessa igreja. Só, irmão, que agora eu chamo não só vocês, mas como os demais, nos juntarmos, fazer uma aliança, fazer um pacto por esta obra. Tivemos pior quando nós chegamos aqui. Nós já avançamos muito, irmão. Não vamos desanimar. Não podemos desanimar e nem pensar nisso. Nós vamos andar para frente, não como caranguejo para trás ou para o lado, não. Deus tem feito grandes coisas e vai fazer nesses dias. Eu estou sentindo que Deus está fazendo no mundo espiritual coisas grandes, e vai nos mostrar no mundo físico. Então tem pessoas que não acreditam, balançam a cabeça e até diz assim: eu não vou naquela igreja porque só tem gato pingado. Mas é esses gatos pingados que Deus quer usar. Se prepare, busque a Deus, ore a Deus, porque Deus vai nos usar para esta geração, aleluia. Os muros poderiam estar derrubados, mas ele acreditou. As coisas podem estar quase se desfazendo aqui, mas nós estamos acreditando porque Deus está fazendo. Porque, irmãos, não importa o que os outros pensem de nós, o que as pessoas dizem de nós, as que as pessoas estão olhando da maneira que estão olhando para nós, com um conceito errado da nossa vida, daquilo que fazemos. O que importa é Deus estar conosco. O que importa é que Deus ainda acredita em nós. O que importa é que a nossa liderança acreditou em nós e nos colocou aqui. Que vocês estão aqui e acreditam também, e que nós acreditamos. Então, eles pensavam que eles iam desistir. A Bíblia diz que eles estavam com a colher de pedreiro numa mão e a arma na outra, a lança, porque havia uma iminente ameaça daquelas pessoas virem contra eles. Mas Deus os deu vitória. Olha a visão, devemos ter visão, uma visão só, uma visão de trabalho da igreja, e nós estamos trabalhando para isso, porque visão é visão, mas mais de uma visão é divisão. Nós não podemos ter divisão no nosso meio, mas sim visão para que possamos andar juntos. Deus, ele falou quando as pessoas estavam levantando a torre de Babel. Ele disse: olha, desçamos e confundamos eles, porque senão eles farão conforme que eles estão querendo, porque eles tinham uma visão e uma só linguagem. Nós devemos ter uma só visão e uma só linguagem.
para que possamos avançar. Falar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento, e isso não quer dizer que você vai falar igual eu, igual a mim. Não, você vai falar do seu jeito, mas aquilo que nós estamos afirmando da Bíblia é um consenso. Então nós não podemos de maneira nenhuma ter duas visões. Visão é a capacidade que temos de ver o coração e não com os olhos, ver com o coração e não com os olhos. Enquanto os olhos mostram a realidade, uma visão mostra como tudo ficará em breve. Eu já vejo esses trem construído aqui, eu já vejo tudo pronto, eu já estou vendo tudo funcionando. A porta aqui, na hora que eu precisar ir ali, eu vou lá dentro. Quando precisar fazer alguma coisa, como nós vamos fazer a reunião aqui, já tem a cozinha para preparar as coisas ali. Já estou vendo cheio de criança ali, tendo o culto das crianças. Eu já posso ver, então, porque os meus olhos vê a dificuldade, mas o meu coração, a fé, está vendo tudo realizado. E foi isso que Neemias viu. Neemias estava vendo pela fé, porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Porque se nós formos andar só pela vista, nós vamos errar, nós vamos ver as dificuldades e vamos ter medo e vamos parar e desistir. Mas não foi para isso que Deus nos chamou, para desistir. Chamou para nós continuarmos avançando, e é isso que vamos fazer. Então uma visão mostra como tudo ficará em breve. Infelizmente encontramos pela vida afora pessoas frustradas e desanimadas consigo mesma, porque por não terem conseguido realizar o que vislumbraram em seus corações. E é verdade, tem pastores, e hoje eu estava vendo uma palavra do pastor Oziel. Eu não sei se os irmãos conhecem, ele não é daqui não, mas é um pastor que é muito presente na internet, é um pastor da Assembleia, muito sério, e ele falando assim: olha, muitos homens de Deus têm desistido, e mulheres de Deus. Por quê? Porque eles se frustraram. Com o quê? Com Deus? Não. Com a igreja? Não. Mas com a visão que eles tinham da igreja, com a visão que eles tinham da liderança, com a visão que eles tinham dos membros. Porque eles acreditavam que a igreja seria um cabide de trabalho, de emprego, que teria uma vida como muitos pastores de glamour, de carros novos, de casarões, de fazendas e muitas outras coisas. E quando eles se depararam com a visão real do ministério, eles desistiram, eles se frustraram. Nos Estados Unidos morreu muitos homens que eram pastores. No Brasil chegou a morrer pastores, tirar sua própria vida. Por quê? Porque eles não tinham realmente uma visão daquilo. Irmão, quando eu vim para cá, eu sabia da realidade, não sabia de tudo que tinha acontecido, mas eu sabia da realidade presente, porque a nossa irmã Adriana, que trabalha no departamento de filiais, já tinha falado com minha esposa, né? Ela tinha falado. Então nós sabíamos, e sabíamos que íamos encontrar dificuldade, mas nós não estávamos olhando para a dificuldade. Se nós estivéssemos olhando para a dificuldade, a igreja estava do mesmo jeito ainda, estava a mesma quantia de pessoas. Mas nós olhamos para frente, sempre temos falado: nós vamos avançar, nós vamos avançar. Por quê? Porque a palavra tem poder, e Deus diz amém, e Ele vai cumprir na nossa vida. Então quando nós chegamos, irmãos, nós vimos a situação, mas não desistimos. Nós poderíamos dizer assim: pastor Nélio, nós queremos uma igreja pastoreal, mas queremos pessoas, nós não vamos ficar nessa não. Mas nós abraçamos essa causa, e não foi para desistir, irmão, por isso estamos aqui. Então problemas vão ter sempre, problemas sempre tem, assim como na sua vida. Eu sei que tem muitos problemas para ser vencidos, muitas dificuldades, mas não desista, continue acreditando em Deus, que Deus te dará a vitória. Deus, Ele fará acontecer o milagre na sua vida. Então vamos andar junto nessa fé e vamos à frente. Quando eu disser: irmãos, vamos orar, vamos tirar um período de oração, vamos orar. Irmão, vamos jejuar, jejum. Nós estamos no 14º dia. Domingo que vem nós estamos findando o nosso propósito. E eu sei que ao findar, Deus nos trará resposta.
já está trazendo resposta e vai trazer muito mais. Então nós não podemos parar por aqui, devemos continuar. Então eles não desistiram. Eles passam a vida toda, essas pessoas frustradas, essas pessoas que se frustram. E muitos desistem e saem da igreja. E quando você vai falar de Deus, eles não querem nem ouvir. Da igreja, eles não querem nem ouvir, porque eles foram frustrados, eles precisam ser curados, entender realmente o que Deus tem para eles. A Bíblia conta a história de um homem que tinha o trabalho mais fácil que alguém podia fazer, que era Neemias. Ele era copeiro do rei. Esse Neemias, ele nunca tinha trabalhado trabalhos pesados, ele tinha vindo de Jerusalém, trazido com o povo, mas ele, como ele era da família real, ele foi colocado para servir o rei. O que era o copeiro que ele fazia? Toda vez que o vinho, a água vinha para o rei, ele provava. Era um trabalho muito bom, né? Era comer antes do rei, era beber antes do rei. Mas ao chegar ali, meus irmãos, ele se viu, quando ele soube da situação de Jerusalém, ele foi para o joelho, ele foi orar e foi jejuar. Lá no capítulo 1 de Neemias nos fala isso. Ele foi jejuar, foi orar e falar com Deus. Deus, eu não aceito essa situação. Da minha cidade está dessa forma. Muitos magistrados e outras pessoas estavam nem aí. Não estavam nem aí. Talvez, irmão, tem pessoas que estão com a gente na igreja, mas que não estão nem aí com a igreja. Não querem um crescimento. Mas você, Deus colocou no seu coração que você quer ver a igreja crescer. Que você quer ver a igreja linda. Que você quer ver a igreja cheia de gente, não caber mais. Fazer 2, 3 cultos por dia. E você já pensou? Isso não é impossível, irmão. Não é impossível. Deus pode fazer isso. Então ele foi lá. Então ele fazia esse trabalho. Então, como muitos judeus do seu tempo havia sido levado de Jerusalém, mas ele conhecia a beleza de Jerusalém e não queria ver Jerusalém daquela forma. Seu serviço no palácio durou até o dia que ele tomou o conhecimento que a vida precária em que vivia seu povo decidiu deixar a comodidade, o conforto e a confiança do rei para levantar os muros caídos e devolver a honra que seus conterrâneos haviam perdido. Viemos aqui como Neemias, irmão, também para levantar os muros, não só físicos, mas espirituais. Viemos aqui para nós levantarmos os muros deste ministério, nesse lugar. Tirar o opróbrio, a vergonha dessa igreja. Quantas pessoas saíram daqui porque não aguentou mais a vergonha? As pessoas falando mal. Irmão, mas Deus, a glória da última casa será maior do que a primeira. Creia, Deus fará acontecer, brotar novamente. Diz que a árvore cortada na raiz, mesmo no tronco, ao cheiro das águas, ela brotará. Nós também estamos crendo que ao cheiro das águas do Espírito, essa igreja brotará. Essa casa, ela novamente, ela terá a sua glória. Ela novamente terá a vida, como já está tendo. Então creia, vamos trabalhar junto nisso. A primeira atitude de Neemias foi conhecer o real estado da cidade. Ele encontrou lixo na porta, portas queimadas, muros caídos, e um semblante desanimador no olhar do povo. As pessoas estavam tristes, não olhavam para cima, olhavam para baixo. Porque imagine, meus irmãos, um povo que venceu grandes batalhas, um povo que foi tirado do Egito com grande poder, estabelece a sua cidade, um templo onde o seu Deus ali habita, e agora o inimigo vem e derrota tudo, leva tudo e derruba tudo. Como essas pessoas não estavam à sua estima? Como eles estavam pensando? Eles deviam estar muito tristes. Então reconstruir os muros não era nada fácil. Não era questão somente de ter um material, de ter pessoas, mas o ânimo das pessoas. Elas estavam como vencidas, destruídas.
E a gente pode fazer um paralelo aqui também, como essa igreja ficou por um tempo. E a gente anda por aí, irmãos, vocês que não andam no ministério aí, por aí, e a gente conversa com as pessoas. As pessoas, elas quando veem, elas se admiram, porque a mudança foi... Assim, nós estamos aqui diariamente, não percebe tanto, mas as pessoas, quando vê, elas veem a diferença e falam. Elas sabem que foi feito um trabalho que está sendo feito. E nós não queremos parar, nós queremos prosseguir, nós queremos continuar. Nós não estamos como esse povo, não, nós estamos unidos, firmes e ativados. Neemias então reúne todo o povo e compartilha com eles a sua visão de reconstruir os muros que protegiam a cidade há décadas já caído, já fazia muitos anos. Ninguém tinha se levantado. Deus nos levantou aqui. Deus buscou um homem para se pôr a brecha da oração, do jejum, da evangelização, da intercessão, para você ver. Pessoa que pode dizer assim: eu não sei fazer nada, pelo menos interceder, irmão. Eu creio que alguém pode. Como será que as pessoas receberam isso? Alguns devem ter rido, outros devem tê-lo chamado de louco. Para alguns os muros não tinham mais nenhuma importância. Não, deixa como está. Você é louco, Neemias? Você deixou seu trabalho lá para vir para cá trabalhar de pedreiro, rapaz? Você não precisa mais não, nós já nos acostumamos a viver assim. Não, pode passar o cachorro aí, fazer o cocô dentro do terreno da igreja, não tem problema não. Não, tá, tem um mato, não, deixa o mato, não tem problema não. Não, irmão, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos zelar pela sua casa. Os governos vizinhos se opuseram e conspiraram contra ele muitas vezes, algumas vezes. Mas Neemias conseguiu em 52 dias restaurar as partes do muro que estavam decaídas ou destruídas, porque houve um povo que alcançou a visão que ele trouxe. Uma visão. Neemias mostrou a visão. Deus colocou no meu coração nós construirmos esse muro. Sabe qual é a visão de Deus para nós esses dias? Implantar o trilho, implantar as células, ganhar vidas, levar para o encontro com o amor de Deus, restaurar essas vidas, trazê-las de novo, e essas pessoas levar outras pessoas, e assim sucessivamente. Esta igreja crescerá, que vai chegar o momento que não haverá mais cadeira para os que chegarem atrasados. Eu creio nisso, irmão, e eu profetizo isso pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que isso sucederá neste lugar. Então essa é a nossa visão. Eu estou colocando a visão nas terças, nas sextas, nos domingos. Eu sou incansável nisso. Às vezes o domingo eu não trabalho, mas estou em casa preparando uma mensagem para o coração dos irmãos. Durante a semana Deus vai falando no meu coração e eu vou colocando no papel ou no computador. Por isso que as mensagens às vezes elas são um pouco extensas, mas temos que falar, passar a visão, aquilo que precisamos passar, que temos que passar para os irmãos, porque isso acaba sendo um treinamento, a pessoa entender o que é ser um servo de Deus no seu reino. Porque até então as pessoas estavam dispersas, as pessoas de Jerusalém estavam dispersas, elas não sabiam o que era que tinha que ser feito, aqui como nesta igreja também, mas agora nós sabemos o que devemos fazer, nós temos metas no reino de Deus, não que nós precisemos bater desesperadamente metas, não, mas nós sabemos que a nossa meta é ganhar almas, é salvar vidas, é restaurar pessoas, e que essa igreja se torne mais bênção cada vez mais para esta cidade, para estas quadras, em nome de Jesus. Então eles pensavam que ele estava louco, mas ele trouxe uma visão e eles abraçaram. Acabou-se, pois, o muro em 52 dias. 52 dias.
aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, sucedeu, ouvindo-os todos os seus inimigos, os nossos inimigos, temeram todos os gentios as nossas circunvizinhanças, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio do nosso Deus é que se fizemos esta obra. Neemias 6, 15 e 16. Então quer dizer, não foi o braço de Neemias, não foi o braço de outra pessoa, mas foi o braço de Deus. Eles tentaram várias vezes tirar eles do foco, irmão. Chegou vezes dele dizer assim: olha, vamos nos alegrar, vamos festejar, vamos para a festa. E eles disseram assim: não, nós temos uma obra para fazer, nós temos uma obra para fazer, nós temos uma obra maior ainda para fazer, que é os muros de Jerusalém. Irmão, muitas das vezes o inimigo vai querer nos tirar do foco, o inimigo vai querer nos tirar, dizendo: né, Tanem? Todo dia vocês estão na igreja. Mas para que isso tudo? Não precisa não. Uma vez por semana está bom. Você é muito religioso, né? E eles não sabem o que é religiosidade na realidade, né? Mas eles nos taxam assim, dizendo: não, para que isso tudo? Não, e você dá dinheiro na igreja? Não, só para o pastor comprar um carro, dar um carro novo, né? Deus ouça, né? Que seja, porque ainda não foi não. Então, meus irmãos, o diabo, ele está fazendo isso igual Sambalate, não, tentando tirar você. Não, vamos hoje numa festa tal. E tem gente que vai, irmão, deixa de fazer o que é necessário, estar na casa de Deus, para estar nas festas, nos bares, bebendo, outra coisa. Mas Deus hoje, Ele quer falar conosco, Ele quer uma aliança, Ele quer que nós venhamos ter um pacto com Ele. Um pacto. Minha filha, por favor. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias, como eu já falei. Eles pensavam que eles não iam conseguir. Eles conseguiram. A reconstrução dos muros de Jerusalém é uma das façanhas mais memoráveis registradas em toda a Bíblia. Humanamente não era possível, mas Deus estava com eles. Aleluias, glória a Deus. No término da obra, Neemias é enfático. Ele afirma claramente, ele declara em seu discurso que o resultado foi obtido, foi graças à unção liberada por Deus sobre todo o povo na realização daquela obra. A unção foi desatada quando os trabalhadores aliançaram-se com Neemias uns com os outros. É o que eu quero dizer, Deus está desatando uma unção forte. Deus está desatando uma unção forte sobre nossas vidas, sobre esta casa, sobre sua vida, sobre nós, sobre esse ministério, porque nós estamos nos unindo. O diabo não está gostando disso, mas nós estamos nos unindo, estamos buscando todas as terças na oração, estamos nos cultos, estamos no jejum, estamos nas nossas orações diárias, buscando a Deus, e Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Então é necessário que tenhamos uma aliança. Qual é o poder da aliança? Amós 3,3 já dizia: andarão dois juntos se não tiverem comum acordo? Será se eu posso viver com minha esposa se eu não tiver acordo com ela e ela comigo? Como nós andaremos com o nosso Deus se eu não tenho acordo com Ele? Uma aliança, um acordo, um pacto. Como nós andaremos juntos se não tivermos um acordo, um pacto, uma aliança? A aliança no passado, ela era feita por meio de um sangue de animal. Quando Abraão fez a aliança com Deus, ele matou um animal e derramou sangue, e Deus se manifestou ali e mostrou que estava com Abraão. E no capítulo 12 de Gênesis nós vemos ali Deus dizendo: eu serei contigo, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você será uma bênção. É isso que Deus quer para nós, é bênção. Ele nos chamou para ser uma bênção.
e muitos não querem, mas nós queremos, estamos aqui. Então andaremos de acordo uns com os outros e com Deus. Uma aliança tem como base e fundamento a confiança entre as partes que a compõem. Tem que ter uma aliança, uma base é o fundamento da confiança, é confiar um no outro. Nós devemos confiar em Deus e confiar um nos outros. Tem que haver confiança. Se não houver confiança, haver confiança. É claro que você não vai ficar escancarando sua vida para todo mundo, mas devemos ter confiança como pessoa de Deus. Nós devemos ter confiança uns nos outros, e quem recebe essa confiança tem que honrar a confiança do outro. Nós não podemos expor as pessoas, não podemos envergonhar as pessoas, mas devemos confiar e dizer: conte comigo, estou aqui. Então nós moramos numa cidade diferente daqui, mas os irmãos sabem que pode ligar para nós, nos chamar, que nós viremos. Então mesmo que nós não tenhamos o poder de resolver o problema, nós vamos orar e Deus vai fazer. Deus vai agir. Então a partir de hoje, irmãos, precisar de nós, sempre nós já falamos isso, mas nos chame. Não fique só para você o problema, não. Vamos dividir, vamos orar, vamos buscar a Deus. E se tiver recurso físico que nós possamos ajudar, nós ajudaremos também em nome de Jesus. Então todos devem, uma aliança ela tem como base a confiança. Todos devem estar amplamente convictos no seu coração de que deve fazer, trabalhar pela mesma coisa. Isso que significa andar juntos. Todos vivem para o mesmo objetivo e propósito. O fracasso nada é mais do que a falta de interesse comum e ter o mesmo pensamento. Jesus, ao manifestar-se logo após o seu batismo, ele foi ao Filho, como Filho de Deus, ele foi curar os enfermos, libertar os demoniados, perdoar os pecados, e revela aí o seu propósito para aqueles que o receberam como seu Senhor de suas vidas. Jesus os reúne e dá a eles a unção para reproduzir os seus milagres, e envia de dois em dois, e alinhado nesse propósito. Então Jesus, depois de ser batizado, ele faz milagre, ele começa a agir, e depois que ele age assim, ele chama primeiro os 12 e manda pregar o seu evangelho, dizer que o reino de Deus estava próximo, onde chegasse ficar, e onde não recebesse essa pessoa, ele batesse o pé, a poeira, como testemunho, e comesse ali onde estivesse. Mas depois ele chama os 70, alguns dizem que algumas traduções diz 72. Lucas 9, 1-6 diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, para efetuar curas, e também enviou para pregar o seu reino, o reino de Deus, e curar os enfermos. E disse-lhe: nada leveis pelo caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Nas casas em que vocês entrar ali, permanecer ali e saireis. E de onde quer que vos não receba, sair daquele lugar da cidade, sacudir o pó os vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriu toda a aldeia e anunciaram o evangelho, e efetuando curas por todos os lugares. Eles receberam a unção de Deus para curar. Os primeiros discípulos, eles sem fama alguma e completamente desconhecidos, entraram em aliança com Jesus pelo seu propósito. Esses foram os primeiros membros da igreja de Jesus. Entre eles estava Pedro, João, Tiago e os demais que mais tarde se tornaram líderes da igreja. O que quero dizer, meus irmãos, nesta noite é que eles não representavam nada na sociedade religiosa daquele tempo, e a fama e o reconhecimento só vieram depois. Quero que você entenda isso. Hoje nós podemos não ter muita coisa, não ser muita coisa, mas somos de Deus, e Deus fará, porque essa mesma unção está sobre nós. Essa mesma unção está sobre nossa vida, e nós vamos fazer algo aqui que vai chamar a atenção das pessoas. Mais tarde Jesus libera a unção sobre a vida dos 70 e os envia de 2 em 2 para fazerem as mesmas coisas que os 12 fizeram.
É de se observar que tudo isso estava acontecendo logo no primeiro ano e no meio do ministério de Jesus, como está lá em Lucas 10, 1 a 6. Depois disso o Senhor designou mais 70, outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que precedesse a sua chegada em cada lugar onde ele estava para ir pregar o Evangelho. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Pai, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei tudo antes: paz seja nesta casa. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele essa paz. E se não houver, ela voltará para vós. Então Jesus manda os 70 da mesma forma e faz a obra também. Então vemos o crescimento não nas multidões, que em um momento e outro cercavam Jesus, mas na quantidade daqueles que se convertiam-se e eles eram enviados. Agora estamos diante de 70 anônimos, de 2 em 2, indo para levar a paz a famílias inteiras, vítimas e vitimadas pelos mais terríveis males. A quantidade dos discípulos crescia, primeiro 12 e agora 72, porque estavam de acordo com os objetivos de Jesus. Então, quer dizer, não era só a multidão que crescia, mas a quantidade de discípulos. Irmão, qual é a diferença de um cristão comum e de um discípulo de Jesus? O cristão comum, ele quer pão, enquanto que o discípulo, ele alimenta os demais. Então o crente comum, ele quer o peixe, enquanto que o discípulo, ele vai pescar, e assim por diante. Então Jesus estava ensinando, não ser crente somente, mas ser discípulo de Jesus, ser diferente. Porque ser crente, irmão, por aí tem muito crente, e a maioria estão escandalizados, mas devemos ser discípulo de Jesus, ter uma característica a mais, ser uma pessoa diferente. De fato, que Jesus disse assim: quando as pessoas verem vocês agindo assim, eles vão dizer verdadeiramente vocês são discípulos de Jesus. E é isso que nós devemos buscar para nós, para a nossa vida, um testemunho diferente. Agora estamos diante disso, desses anônimos, 72, e eles não fizeram nada menos que os outros, porque Jesus também disse assim, olha, Marcos 6, 12, 13 diz: saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsaram muitos demônios e ungia muitos enfermos e com óleo e os curava. Então nesse texto nós podemos ver o efeito, o resultado dessa aliança. A aliança, na verdade, verdadeiramente as partes andam em plena harmonia. A aliança, as partes. Cooperação no trabalho, não há menor ou maior, o que importa é o mesmo resultado do que está sendo feito. Esse é o resultado da aliança: frutificação e crescimento. Frutificar e crescimento do reino. Frutificar vida, crescimento do reino de Deus. A igreja cresce. É isso que acontece quando trabalhamos junto para o Senhor. Aqueles discípulos pregavam, expulsavam demônio e ungiam doentes com óleo. Lembre-se, não eram famosos como são hoje. Assim como eles faziam, nós devemos também fazer. Não estamos buscando reconhecimento, mas sim a glória de Deus para nossas vidas. Mateus 10, 17 a 20 diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás caindo como um raio do céu. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis somente porque os espíritos vos sujeitam. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no céu.
Então quer dizer, poder não quer dizer nada na nossa vida, mas Jesus disse que nós devemos nos alegrar antes, porque o nosso nome está no céu, o nosso nome está lá. É isso que importa. De que adianta ser uma pessoa bem vista, fazer muitos sinais e depois não ir para a eternidade com o Senhor, perder a salvação. Então quando eles retornam, meus irmãos, Jesus diz isso para eles. Os primeiros discípulos ganharam um lugar na liderança e na condução da igreja após a volta de Jesus para o céu. Porém, os 72 que vieram depois não fizeram nada na obra menor do que eles, do que os 12. O relatório que Jesus apresenta, que é apresentado a Jesus, e Jesus diz que é do mesmo nível do grupo de Pedro. Se podemos assim dizer, Jesus aprovou o trabalho deles, dizendo que enquanto eles estavam curando os enfermos e expulsando os demônios, Satanás caiu do céu como um raio que caía sobre a terra. Como eles, nós também estaremos revestidos do poder e da autoridade espiritual. Acredite, nós também temos o poder. Deus já nos deu. A Bíblia está afirmando que nós também já alcançamos isso. Agora o que importa é que nós vamos nos dispor para fazer. Quando uma pessoa estiver com dor na cabeça, um problema, você diz: deixa eu orar por você. Eu quero orar por você. E ore. E diga em nome de Jesus que ele vai ficar curado. E ele vai, em nome de Jesus. Se for a vontade de Deus, isso acontecerá. Então, quem são os 70 de hoje? Quem são os 12 de hoje? Vejamos que hoje os 12 são representados pelos pastores que lideram as igrejas do Senhor. E os 72 desconhecidos e anônimos, como os outros encontrando no livro, como se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas, é você que ouve a mensagem neste momento. O Senhor te salvou e planejou fazer uma obra através da sua vida. Colocou pastores como governo para direcionar os outros irmãos, como quem você deve estar aliançado para servir o Rei Jesus. Então, esse será o reino servindo o Rei, que é o Rei Jesus. Então, meus irmãos, Jesus nos chamou para essa aliança. Vamos entender que chegou o tempo de nós nos despertarmos do sono, despertar da indolência, e quando pode, fazer se puder. Irmão, uma coisa que eu aprendi na vida e a psicologia me ensinou: quando a pessoa, eu digo assim, irmãos, e aí hoje? E ele fala uma palavra, eu já sei que ele não vem, que ele não vai participar daqui. E por favor, se você fala isso, não fale mais para mim não, porque eu sei. Irmão, isso, eu vou ver, eu vou me esforçar para ir, para falar. Isso, irmão, já está dizendo. Você já está dizendo que você não vem, você não vai participar desse projeto, disso ou daquilo outro. Eu vou ver. Irmão, não é. Quando você está decidido, eu vou. Mesmo que não dê na hora, por algum motivo, você vai se justificar e dizer: pastor, não deu para estar junto dessa vez. Mas as pessoas hoje acostumaram a dizer isso: eu vou ver se eu vou dar um jeito, eu vou me esforçar. Eu já não conto mais essa pessoa para aquilo, não, porque eu já estou sabendo que essa pessoa não vai. Então nós devemos nos esforçar. Se dá, irmão, foi aquela palavra que eu preguei aqui outro dia: sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência do maligno. Quando os meus líderes me perguntam ou me convidam para ir, nessas reuniões que nós tivemos lá no Pastor Francisco, a última, que a próxima será aqui, eu não faltei nenhuma desde que começou. Na catedral, dificilmente eu falto. Quando eu falto, eu aviso para minha líder, pastora Rose. Então, meus irmãos, devemos nos esforçar. Se não dá, porque não dá mesmo, a gente sabe. E Deus sabe, principalmente Deus, que Ele sonda os corações. Mas quando dá, irmão, a gente deixa de fazer o que é importante para o reino de Deus, para, às vezes, fazer algo que não vai edificar nada na sua vida. Deus sabe. E qual é o seu crédito com Deus na hora de você orar? Qual é o seu crédito na hora de você buscar a Deus nesse momento?
Você vai orar e lembrar que você estava mentindo, dando uma falsa e uma ilusória promessa. Então nós devemos cada vez mais nos alinhar na palavra de Deus e fazer o que é certo. Então nessa noite eu gostaria que você ficasse de pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Você pode orar, pastora? Aleluia, Jesus. E os amigos internautas, que Deus abençoe. Obrigado. Domingo que vem tem mais. Amém. Graças a Deus. É chamada mentira social. Quando você diz, eu vou, qualquer dia desse nós marcamos alguma coisa, né? Mas eu quero nessa noite orar com você bem forte. Pai, nós acabamos de ouvir uma palavra, Senhor, que veio do trono de Deus para os nossos corações. E nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é poder, Senhor. E nós fomos hoje, ó Pai amado, convocado pelo nosso pastor a fazermos uma aliança com o Senhor, de sermos fiéis, de sermos sinceros contigo, Senhor, de andarmos, ó Pai amado, na Tua presença, e que a nossa palavra seja assim, sim, não, não. Passou disso, é de procedência maligna, Pai querido. Ó, oh Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar, Senhor, na minha vida, na vida desta igreja, Senhor, daqueles que têm acreditado e que acredita que o Senhor vai moldar, vai modificar, vai mudar a situação, o quadro, Pai amado, deste lugar. Pai querido, que a nossa visão venha a ser aberta, Senhor, os nossos olhos da fé venha a ser cada vez mais, ó Pai amado, apurado, Senhor, o nosso coração contritos, Pai amado, na Tua presença. Oh, Madalabacachei, Remadalamanagachei, Remanabalaya, Rebadabachou de canta na maçôbia, Rebalabarabacheia. Nessa palavra, Senhor, nós aprendemos também sobre a oração, que é necessário nós tirarmos um tempo da nossa vida, de estarmos, ó Pai, em comunhão contigo, em oração com o Senhor, Pai amado, apresentando a nossa vida, entregando nossos corpos ao Senhor, em jejum, em oração, falando contigo, Pai querido, apresentando aqueles que necessitam e apresentando a nossa vida, a igreja a qual o Senhor nos chamou, Pai amado, para servir a Ti. Oh, Calamaraxeriandalamanaya, eu venho repreender agora, Senhor, toda tristeza, toda angústia, todo desânimo, Senhor, que, oh Pai amado, isso não venha permear a nossa vida, o nosso coração, Senhor, que não sejamos enganadores, mentirosos, Pai amado, que fala e não cumpre a palavra, mas que sejamos, ó Pai, homens e mulheres comprometidos com Tua obra, comprometidos com a nossa palavra, que a nossa palavra, Pai, tem poder, Pai querido, palavra de autoridade, palavra de ânimo, palavra de unção, Senhor, para que outros, quando precisar de nós, saber, meu Pai amado, que nós somos mulheres e homens de Deus, usados nas Tuas mãos. Oh, candalabaxere manamaxebe andaramanaya, rebadabaxere mandaramai, rebenegaxere menemerecandarabaxei, remanacachei, remanamanamanachene candaramanaya. Visita aqueles que não vieram hoje, visita aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados, Senhor, visita aqueles que não vieram, Pai querido, nós não sabemos o porquê, mas o Senhor sabe. Visita, Pai, essa cidade, Pai amado, ocidental, visita essas quadras, Senhor, salva a vida, liberta a vida, meu Pai querido, dá ânimo para aqueles que estão congregando, vir congregar, e salva vidas, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Irmão, palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. O pastor disse, é procedência maligna. Nós temos que aprender. Eu aprendi uma coisa, o pastor falou que quando alguém fala para ele, eu vou ver se dá para mim ir, vou ver se eu vou, ele já sabe que a pessoa não vai.
E eu já é assim, quando eu mando uma mensagem para alguém, a pessoa se cala e não responde. Simplesmente não responde a mensagem para mim. Eu tenho algumas pessoas aqui na igreja que eu já conheço assim. Eu mando a mensagem, falo, vamos à igreja hoje, a pessoa simplesmente fica calado, não diz nada. Eu já sei que essa pessoa não vai à igreja. E quando essa pessoa vem à igreja, essa pessoa diz, eu vou. E vem. Então, irmão, a gente acaba se tornando psicólogo. Pode sentar. Acaba se tornando um pouquinho psicólogos, né? O pastor se torna psicólogo. A gente aprende a lidar com as pessoas. E saber que as pessoas são assim. E nós, irmão, nós temos que aprender o seguinte. Que se você quer que seu filho te obedeça, se você quer que alguém obedeça a você, você tem que ser obediente também. Irmão, isso é uma coisa mais natural. Você quer um exemplo? Imagina você estar na sua casa com seus filhos e você tem um esposo e a esposa. E aí, eu simplesmente saio e o pastor Magno chega. O que você vai achar, pastor Magno? Chegar em casa e não falei nada para você. Porque eu não dei com satisfação para ele. A minha obrigação é falar para ele, anunciar para ele, olha, eu estou indo em tal lugar. Vou fazer uma caminhada, vou no mercado, eu vou na casa da irmã fulana, porque aí ele levanta o dedo, ok, ele já sabe para onde eu vou. Se teu filho sai, irmão, não fala nada, entra e sai da sua casa e não te avisa, você vai gostar? Porque ele deve obediência a você. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Autoridade, né? Cadê a autoridade? Mãe, eu posso ir em tal lugar? É assim também nós na igreja, irmão. Muitas vezes a gente fala, se não pode, a gente avisa para os nossos líderes que não dá para ir. Porque a gente poderia fazer isso, eu só estou no meu nariz, faço o que eu quiser da minha vida. Não, irmão, eu não faço o que eu quiser da minha vida. Porque muitas vezes quando eu saio sem a bênção do meu pastor, sem a bênção do meu pai, sem a bênção da minha mãe, se eu saio sem a bênção do meu líder, que às vezes é líder meu que está acima de mim, eu às vezes vou passar por situações difíceis lá na frente. Pode o carro pegar fogo, pode alguém bater no meu carro, pode alguém querer me assaltar, alguma coisa vai acontecer comigo e eu vou sair triste. Quando eu vou viajar, às vezes eu passo muito tempo orando, perguntando para Deus, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai permitir que eu vá viajar, se não for, eu não vou. Então, irmão, é isso que nós devemos ser, aprenda isso, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. O pastor quis dizer questão de cadeia de autoridade, né? Você não pode quebrar, se quebrar, abre uma legalidade na sua vida, né? Não que a gente esteja amaldiçoando alguém, não, de maneira nenhuma. Mas o inimigo ele se aproveita dessa questão, né? Mas é isso aí, meu irmão. Então, que Deus abençoe, que essa palavra fale mais em nossos corações, que nós possamos cada vez mais chegar para o Senhor, né? E nessa noite eu quero